Você conhece a Academia Estação Saúde? Piscina aquecida coberta, ótima temperatura. Grande oportunidade de aprender a nadar, beneficia sua saúde e salva vidas. Promoções para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness, aquático personalizado, técnicas de natação e emagrecimento. A Academia Estação Saúde, com sua responsável técnica, Angélica Murad, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. A Academia Estação Saúde, Rua Francisco Garcia Júnior, 334. Telefone 98838-2464. O que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. 236 dias já se passaram do ano 2022, faltando 129 dias para terminar o ano. Estamos na lua minguante, comemoração importante hoje. Comemoramos o Dia da Infância. Devemos fazer desse dia mais que uma memória de nossos bons tempos como crianças, não é verdade? Devemos refletir também e buscar saídas que ajudem a romper este ciclo de pobreza e abandono e levar um futuro melhor para essas crianças, né? Quantas crianças são abandonadas, né? A gente não tem o prazer de desfrutar aí as delícias da infância, não é verdade? Dia de São Bartolomeu também. Esta data é celebrada principalmente pela comunidade cristã católica em homenagem a uma figura bíblica tida como um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus Cristo, São Bartolomeu. Para os católicos, São Bartolomeu é considerado padroeiro dos padeiros, dos alfaiates e dos sapateiros. Hoje é o dia do artista e dia do encanador também. São essas as comemorações de hoje. Eu gostaria de avisar aqui, gente, que a Tremar está comunicando que hoje não está realizando a coleta seletiva devido a problemas com o caminhão, viu? Amanhã a coleta deverá ser feita normalmente. Repetindo então, a Tremar hoje não está realizando a coleta seletiva devido a problemas com o caminhão e amanhã a coleta deverá ser realizada normalmente. O nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copersul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática e sob medida, para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios doutora Eliana Braga. Doutora Eliana é advogada e a nossa pauta de hoje, um assunto muito importante, viu, gente? A violência sexista no local de trabalho e o X vermelho na mão. Doutora Eliana, bom dia, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, doutora. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Sentinela. O assunto de hoje é um assunto muito oportuno, né, doutor? Muito, extremamente oportuno, porque estamos no Agosto Lilás, né? Principalmente por estarmos no Agosto Lilás e, consequentemente, podemos tratar de tanta violência contra a mulher, né? Tá certo. Para começar aí o nosso bate-papo, que é a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes, doutora, o que é a violência sexista. Explica pra gente. A violência sexista, Francisco, são todos aqueles tipos de violência sofrido pela mulher. Nós temos a violência sexual, a violência patrimonial, violência moral, violência física, né? Então, a violência sexista é só um resumo de todos esses tipos de violência da qual a mulher
geralmente é vítima. E quais são os fatores que contribuem para manter a violência sexista, doutor? Um dos principais fatores é a impunidade do agressor, porque ele agride e ela deixa por isso mesmo e não denuncia, então fica impune, né? O silêncio da agredida é um dos fatores assim que mais levam a concorrência, a ocorrência de mais violência, porque se ela tiver a coragem de denunciar, de comunicar a alguém, com certeza isso vai ser coibido, né? E muitas vezes ela não denuncia, às vezes por medo, né? Ou até por dependência do próprio agressor também, né, doutora? Geralmente porque ela pensa que se ela denunciar aquele agressor, ela vai perder o trabalho dela, ela pode ser punida, ela, por medo de inúmeras represálias, ela pensa, não, isso está acontecendo só comigo, então eu vou deixar quieto que isso vai passar. Só que ela está enganada, ela tem que procurar saber se outras mulheres também estão passando pelo mesmo problema, porque são problemas inerentes de nós mulheres. Simplesmente pelo fato de sermos mulheres, os homens acham que nós devemos obedecê-los, ser menos, e devemos ser subjugadas a qualquer tipo de violência vindo deles, né? Agora tem aquelas pessoas também que tratam a violência como uma questão natural também, né? Para começar, Francisco, a violência não é natural em âmbito nenhum, nem familiar, nem trabalhista, âmbito nenhum. Agora imagina uma mulher, ela sai de casa para trabalhar, ela deixa os filhos em casa e vai trabalhar para quê? Ela vai sofrer assédio moral, assédio sexual, ela vai ter a autoestima dela bem baixa, ela corre o risco de ter problemas psicológicos, o desempenho dessa mulher com certeza vai cair muito. Então eu penso que a violência não deve existir em setor nenhum da vida do ser humano. Agora, o que é o assédio sexual no trabalho, doutora? Isso aí a gente tem visto na mídia. Muito, isso aí é muito recorrente, né? É o ato de alguém constranger, no caso entre homem e mulher, é o ato de um homem constranger essa mulher, diminuí-la profissionalmente, pessoalmente, qualquer tipo de agressão que afete a moral, a vida dessa pessoa psicologicamente. Agora, o assédio sexual é o principal que acontece no ambiente de trabalho ou não, doutora? Pela experiência que a senhora tem nesse assunto. O assédio sexual acontece muito, Francisco, porque o agressor pensa que a vítima está só, que ela está desprotegida, né? Que ela é um ser menos forte do que o homem, né? Então ele começa com aquelas cantadas, ele começa com bilhetes, começa com recados. Agora, a forma mais fácil de acabar com isso é quando ele manda recados por terceiros. Aí sim nós temos uma testemunha do caso. Agora, quando são mensagens de WhatsApp, qualquer outro tipo de mensagem, bilhete entregue para a própria pessoa, para a própria vítima, né? Isso aí vai crescendo, chega um momento que ela pensa, nossa, eu vou ter que ceder, porque vira uma chantagem, né? É o meu trabalho em troca de um favor sexual. E não é nada disso. A mulher tem que sair disso, ela tem que se defender, porque não é uma coisa pela outra, não. Ela está ali, ela é uma mulher, ela tem que ser respeitada, ela tem o direito dela de trabalhar, sem ser importunada em momento algum da atividade laboral dela. Acontece que muitas mulheres já sofrem agressão em casa. Deixa os filhos, sai de casa, vai trabalhar e chega no local de trabalho, ela vai ser importunada outra vez, simplesmente pelo fato de ser mulher. Não tem cabimento, né, Francisco? Com certeza. E às vezes o assédio é tanto que ela se sente até meio encurralada, né? Ela meio sem saber o que fazer. Ela fica sem saber o que fazer. Então, o alerta é o seguinte: você se sentiu assediada?
conta para alguém do trabalho, amigos de trabalho, procure ficar sempre nas rodas, nos horários, nos intervalos, na roda de amigos ali, os companheiros de trabalho, né? Nunca fica sozinha, porque é uma forma de inibir esse agressor. Ela começa a entrar em depressão, ela começa, a produção dessa mulher começa a cair, a atividade dela tende a cair muito em todos os sentidos, tanto físico como psicológico, né? Porque ela fica acuada ali. Se eu ceder, de repente pode ser o fim disso, mas não é isso que acontece. Se ela cede uma vez, foi consentido, esse abuso foi consentido. O que ela tem que fazer? Anotar todo dia, todo tipo de assédio que ela passa por ele, principalmente se o assédio for sexual. Ela precisa, fazer um diário daquilo que vem acontecendo com ela, para, quando chegar no limite, ela ter uma coragem para denunciar. Em último caso, ela vai se ausentar do local de trabalho, deixando explícito que a saída dela do local de trabalho foi exatamente por abuso sexual, e procurar as medidas legais cabíveis, né? Nós estamos conversando hoje aqui com a doutora Eliana Braga, a gente é advogada, nós estamos falando hoje sobre a violência sexista no local de trabalho e sobre o X vermelho nas mãos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse X vermelho na mão, que é super interessante também. Lembrando que você que está nos ouvindo aí, você que já sofreu ou sofre algum tipo de assédio aí, mande pra gente o seu comentário, mande a sua pergunta aí, não precisa identificar não, viu? A gente vai ter o seu comentário aqui, tá? Sem citar o seu nome, é claro, né? Claro. Agora, é preciso a gente diferenciar o assédio sexual de uma simples paquera, um simples flerte, né, doutor? Um simples flerte não se considera um assédio sexual. Porque, em muitos casos, a mulher também embarca nesse assédio, nesse flerte. Até aí não é o assédio sexual, tá? E se tratando do assédio moral, nós temos 3 tipos do assédio moral. É o vertical, o horizontal e o misto. O assédio vertical é quando ele vem, quando o abusador é um chefe de seção, por exemplo, é uma figura que tem um cargo maior dentro dessa empresa. O horizontal é quando ele é executado por uma pessoa que tem o mesmo nível, que tem o mesmo cargo dessa empresa. Por exemplo, um colega de trabalho. E o misto, quando é sofrido pelos dois, pelo um ascendente e um superior, ou alguém do mesmo nível de trabalho nessa empresa. No caso do assédio moral, o que a gente pode entender aí por assédio moral? Seria um excesso de trabalho, às vezes até uma desvalorização da própria pessoa diante daquilo que ela faz? O assédio moral, Francisco, é quando um chefe pega no pé de uma funcionária, ele delega a ela muitas funções, diversas funções, e tais funções que ela não tem condições de exercê-las em determinado tempo, denegri-la junto perante colegas, pedir para ficar mais tarde para fazer o trabalho. Tanto é que o trabalho que ela tinha que ter feito o dia todo, ela não deu conta, foi tanto, e ela se esforça tanto, e ela consegue até ter que ficar à noite fazendo hora extra, exatamente por dar conta. Isso é um assédio moral. Colocar a mulher numa situação de dependência dele, tá? Muito interessante. E como que a pessoa pode identificar esse assédio aí no local de trabalho? A pessoa fala assim, tô sofrendo um assédio moral aqui. Como seria, doutor? O assédio moral é aquele que a gente já falou, ele vai falar mal dessa mulher, ele vai denegrir a imagem dessa mulher, ele pode até mandar bilhetinhos para essa mulher. O que ela tem que fazer? Ignora ou denuncia. A denúncia ainda é a melhor
solução para todo e qualquer tipo de assédio contra a mulher, Francisco. Agora, tem um caso que acontece muito também, doutor, é a questão da difamação, né? O chefe, às vezes, difamar a pessoa, né? Você não serve para nada, o teu serviço, sim, é esse aí mesmo, você vai ter que conviver com isso aí o resto da vida, tem muito disso também, não tem? Tem muito. Isso é um assédio moral, tá? Você vai viver o resto da vida, você vai ser minha subordinada o resto da sua vida, ou é assim, ou você pede para sair, tá? A gente sabe que na nossa cidade, diversas empresas passam por isso, a gente tem conhecimento de inúmeros assédios que acontecem por aí. O que acontece mais, infelizmente, é que as mulheres não têm coragem de denunciar por medo de perder o emprego, por medo de represália, né? E de uma empresa, depois ela vai ter dificuldade para ir para outra, porque eu denunciei o meu chefe, então eu tenho dificuldade de arrumar trabalho na cidade, visto que nós moramos numa cidade pequena, né? E as notícias correm. Agora, as pessoas que desenvolvem o trabalho assim com muita perfeição faz até muito além daquilo que é pedido, e esse esforço é ignorado pela pessoa. Isso pode ser considerado um assédio moral também? Isso é considerado um assédio moral. A falta de reconhecimento, exatamente. A falta de reconhecimento, a falta de um elogio, um simples elogio, olha que bom que você fez. Não, nada que você faz tá bom, isso aí é pouco. Então isso mexe muito com o psicológico da mulher, porque geralmente ela quer alcançar as metas dela, as empresas sempre estipulam metas trabalhistas, né? Ela quer alcançar as metas dela, e por mais que ela tente, ela nunca vai ter um reconhecimento. E isso mexe muito com a autoestima, com o psicológico. Ela pode entrar em depressão, ela começa a se desligar dos grupos de conversas durante os intervalos, ela começa a ficar cabisbaixa no emprego, a produtividade dela vai cair muito. Então, realmente, isso é uma coisa de dar pena, Francisco. E passamos por isso simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Mandar um abraço para o Matheus aqui, o Matheus Nunes. Ele faz um comentário interessante aqui. Ele diz: bom dia, Francisco, bom dia, doutora Eliana, parabéns pela entrevista e o assunto abordado. Muito pertinente. Quando fala desses assuntos ridículos que acontecem todos os dias, toda hora isso acontece. Antes era ligado somente às mulheres, mas como tudo muda, hoje os homens também sofrem esse tipo de assédio. A gente tem conhecimento disso, aí a gente já entra naquela paridade de gêneros, né? Os homens também começaram a fazer parte desse grupo de vítimas, infelizmente. Tem uma outra ouvinte dizendo aqui: já fui vítima de assédio sexual por 2 vezes. Nas 2 vezes eu saí do emprego. Ela saiu ela saiu do emprego, por quê? Porque ela se sentiu tão acuada que ela não viu outra alternativa. Mas o que ela deveria ter tido coragem, deveria ter feito, seria ir à delegacia e denunciar. Porque todo e qualquer trabalho que ela for, ela corre o risco de passar por isso novamente. Ela vai saindo do emprego como dando razão para o assediador? Não. Ela tem que se posicionar e dizer: não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou denunciá-lo. E doa quem doer, Francisco. Ela não pode viver mudando de emprego por conta de assédios. É verdade. Isso é uma imoralidade total. Agora é importante, doutora, vamos trazer aqui os detalhes, que você orientasse bastante aí as pessoas. O que uma trabalhadora vítima de violência sexista deve fazer? Qual a reação dela? Como que ela deve agir diante de uma situação dessa, além da denúncia? Primeiro, ela deve procurar não ficar sozinha em momento algum com assediador. Isso é crucial. Porque toda vez que o assediador encontrar a vítima sozinho, ele não vai perder a oportunidade de atacá-la. Então, ela tem que procurar não ficar sozinha com o assediador. Ela tem que fazer parte de grupos da empresa, horário de lanche, de café da tarde, de almoço, que seja. Nunca
ficar sozinha, principalmente evitar locais em que esse assediador se encontra. Este seria um dos itens, né? Seria. E nós temos mais outros aí também, né, doutor? Temos vários outros que podem ser implementados também dentro dessa parte que a gente está conversando aqui do que ela deve fazer, né? Os canais de denúncia e acolhimento, a senhora já falou, vencer o medo. Isso é difícil, né? Porque às vezes a pessoa não denuncia de medo, mas ela vencer esse medo aí seria uma iniciativa Não é fácil, importante. mas a partir do momento que o psicológico dela está tão abalado, ela já está entrando numa depressão profunda, ela tem que perceber que enquanto ela tiver esse medo, ela está correndo risco. Então ela tem que ter coragem, denunciar, ela tem que saber que ela não está sozinha, que existem vários canais de denúncia e procurar os meios legais cabíveis para que isso não repita com ela e com outras que estejam passando por esse problema. Ela tem que fazer o quê? Começou a ter assédio. Um dos principais itens é ela anotar cada dia o tipo de assédio que ela sofreu. Tipo como se fosse um diário só dela. Tal dia aconteceu isso, outro dia isso. Porque na hora da denúncia, ela tem tudo, ela tem os fatos narrados em mãos para apresentar, para reforçar essa denúncia dela e também para ter uma investigação nessa empresa. E buscar uma orientação jurídica também. Buscar uma orientação jurídica também, que é o primeiro passo para se libertar disso aí, né? É buscar orientação jurídica, porque a gente sabe os caminhos, a gente sabe como orientar, como encaminhá-las a uma delegacia, a pedir medida protetiva, sair do trabalho. São inúmeros remédios judiciais que podem se aplicar, né, nesses casos. Bom, estamos conversando hoje aqui com a doutora Eliana Braga, estamos falando hoje sobre este assunto super importante, gente, a violência sexista no local de trabalho e o X vermelho na mão. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática e sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. O intervalo é rapidinho, a gente continua a nossa conversa com a doutora Eliana Braga daqui a pouquinho. Se você, né, quiser fazer algum comentário a respeito do assunto que a gente está conversando aqui, pode mandar o seu zap aí pra gente, 99966-1009. A gente não vai citar o seu nome. Se você já sofreu algum assédio moral ou sexual, mande o seu relato pra gente. A gente não vai citar o seu nome, é importante pra gente frisar bem essa pauta interessante que a gente está conversando hoje aqui. Rapidinho o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Estamos de volta aqui com o nosso Sentinela Informações, conversa boa hoje aqui com a doutora Eliana Braga, viu? A gente falou agora há pouco aí, doutora, a respeito da falta de reconhecimento. Tem um ouvinte perguntando: quando existe esta falta de reconhecimento, o que eu devo fazer? Primeiro, ele tem que conversar com esse abusador que não reconhece as qualidades, a produtividade dele. Conversar e perguntar por que isso está acontecendo comigo, se eu cumpro todas as metas, se eu sou um profissional responsável, para saber a resposta desse abusador, exatamente para a gente saber se isso é realmente um abuso ou alguém querendo puxar o tapete dele. Uhum.
E tem um outro comentário de um ouvinte aqui, achei muito interessante, dá pra gente ver até a seriedade do assunto que a gente está conversando hoje aqui. A pessoa diz o seguinte: sofri assédio moral e nem sabia que era isso. Fiquei com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Fui internada por 11 dias. Graças a Deus me aposentei e tive apoio de outras pessoas no local. Fui afastada da sala de aula por isso. Nossa, o caso foi grave. Incrível, né? Uhum. Chegou a ponto de ser internada. Ser internada, isso aí chegou no ápice do abuso, né? Uhum. Ela devia ter tido coragem de denunciar essa pessoa, feito um boletim de ocorrência, porque oficializando essa denúncia, a polícia tem como verificar, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia contra essa empresa. Se a denúncia for aceita, isso vai se tornar um processo criminal, né? É muito triste, é lamentável que uma mulher possa chegar num ponto desse por conta de um assédio sexual, um assédio moral em 2022. É muito triste. Com certeza. Tem um outro ouvinte participando conosco aqui também. Já fui assediado sexualmente por uma chefe. Enquanto não fiz o que ela pediu, ela não me deu sossego, inclusive com promessas de promoção. Não acontece só com as mulheres. Não. Infelizmente, não só com as mulheres, os homens também começaram a fazer parte dessa linha de abusos, né? Mas o abusador sempre tem o modus operandi dele. Isso é o quê? A maneira de agir dele dentro do assunto. Então, ela vai tentar conseguir. Nesse caso, ele consentiu. Infelizmente, ele consentiu. E será que essa promoção chegou realmente? Isso ele não comentou. Será que se veio a promoção? É uma troca de favores? Porque o que a gente percebe aí, nesse caso, foi uma troca de favores. Só precisamos saber se realmente ela cumpriu a parte dela. Ele, pelo visto, né? Uhum. Ele cumpriu a parte dele. E ela cumpriu a parte? Ou ela partiu para assediar mais alguma pessoa dentro da empresa, né? Porque geralmente o assediador, ele não assedia uma pessoa só. Não. Ele atira para todo lado, né? E o não como resposta ele já tem. Vai que esses tiros dele, ele consegue um sim. Foi o caso desse ouvinte, né? Ele teve um sim, né? E ela aproveitou a oportunidade. E, consequentemente, infelizmente, hoje ela deve estar fazendo com outras pessoas também, né? Agora, hoje a gente tem uma outra ferramenta de denúncia aí que é realmente fantástica, né? Que é o X vermelho na mão, né? Fala um pouco pra gente disso também. Essa campanha... iniciativa fantástica. Assim, né? Essa campanha foi lançada exatamente com um pedido de ajuda silencioso das mulheres. Porque tem mulheres que elas sofrem o cárcere privado, elas sofrem abusos, então elas ficam procurando uma forma de chamar atenção, uma forma de pedir socorro. E o X vermelho veio exatamente para isso. É uma forma silenciosa. A mulher vai à farmácia, por exemplo, ela faz um X vermelho na mão, que seja de batom, seja do que for, um X vermelho. Ela entra na farmácia, por exemplo, ela vai entregar uma receita de remédios na compra dos medicamentos. E o atendente rapidamente vai vê-la com um X vermelho na mão. Ele tem que estar hábil para saber que essa mulher precisa de ajuda, essa mulher está sofrendo um tipo de violência. O que ele tem que fazer? Ligar imediatamente para o 190, tentar segurar essa vítima ali, porque geralmente quando acontece isso, o abusador fica fora do recinto, ele fica lá para fora esperando a mulher retornar, né? Então, ligar para o 190 imediatamente, olha, aqui tem uma mulher que está precisando de socorro. Tem que ser imediato para ser lacrado um flagrante e conduzido para a cadeia, né?
para ele pagar pelo crime dele. Com certeza. Estou um exemplo da farmácia, mas não, isso abrange todo, né? E qualquer comércio da cidade, todo e qualquer lanchonete, farmácia, supermercados, lojas, escolas. Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas. Quando passa um carro perto de você dá uma olhada, de repente lá dentro tem uma mulher com um X vermelho na mão que ela colocou só na janela do carro. Então a gente tem que ficar muito atento, porque pode passar por nós alguém precisando de socorro e isso passar despercebido, né? A gente não buscar ajuda para essa vítima. Essa iniciativa já está dando resultado, doutora? Temos muito resultado já, muitos, principalmente em farmácias e supermercados. Graças a Deus vem diminuindo muito isso. Por quê? Por conta da habilidade do atendente desses locais, desses comércios. A habilidade e rapidez fez com que ele chamasse a polícia logo, e a polícia lacrou um flagrante ali e já levou o abusador para prestar esclarecimentos e acolheu essa vítima. Ali já sai uma medida protetiva para ele ficar determinados metros de distância dela, fora de casa, e ela fica na casa dela. Então, graças a Deus, vem dando bons resultados. Tá certo. Bom, a gente está falando aí de assédio moral, de assédio sexual. Tem mais uma pessoa que fez um comentário aqui. Um comentário e uma pergunta também, né? Gostaria de fazer uma pergunta. A família do pai da minha filha me defama na cidade inteira desde 2002. E ele tentou me matar num acidente de carro. E ele não é a mesma pessoa que era no começo do relacionamento. Me seguia e me segue, me difama e humilha perto das minhas filhas. Já fui casada antes e tenho outro filho de 26 anos. Que situação, né, complicada, né? Que situação. Ela tem que ter coragem para denunciar esse homem. Tentar matar, só vai acontecer o quê? Aumentar o índice de feminicídios. Então, antes que isso aconteça, porque esse é o ponto final, é o ápice da violência contra a mulher, é o feminicídio. Então, ela precisa ter coragem para denunciar, pedir uma medida protetiva, que ela vai ter os direitos delas assegurado. Ela precisa tomar uma decisão antes que ele tente novamente. E ela não pode achar que isso é normal, né? E ela diz que a família do pai da filha dela difama ela pela cidade inteira, e desde 2002 também. É incrível, né? Olha, isso é muito recorrente, essa difamação é recorrente. O que ela precisa fazer? Ignora, ou ela vai para essa queixa contra essas pessoas, essa família. Ninguém tem o direito de difamar ninguém, falar mal de ninguém, acusar ninguém sem provas para tanto, né? Tá certo, um pouquinho de empatia faz bem. Exatamente, né? Se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Bom, a senhora tem um projeto muito interessante, que é um projeto de implantação nas empresas a respeito desse assunto, né? Fala pra gente dessa ideia aí. Eu pretendo implantar esse projeto nas empresas, porque temos conhecimento que em diversas empresas da cidade esses hábitos infelizes vêm se tornando realidade. Então, a minha intenção é levar esse projeto para as empresas. Pode me achar no Facebook, Eliana Braga, no Instagram, entrar em contato. Nós vamos sentar, conversar, vamos levar isso à empresa, vamos ver o que está acontecendo dentro de cada empresa, fazer um gráfico para a gente começar a tomar umas atitudes para coibir esse tipo de violência. Quais seriam as ações para a implantação do projeto? Uma visita? Primeira coisa, a gente fará uma visita em cada empresa. Dentro de cada empresa, a gente precisará ter uma representante, uma mulher representante daquela empresa. Uma mulher que fique responsável ao atendimento das funcionárias que se apresentarem com um X vermelho na mão. Depois disso, depois de escolhida essa pessoa,
toda funcionária que estiver passando por qualquer tipo de violência, ela tem a obrigação de ir até essa representante, narrar os fatos para ela, contar o que está acontecendo, há quanto tempo isso vem acontecendo e quem é o abusador. Teremos depois reuniões mensais com essas pessoas, com esses abusadores, não será citado o nome de ninguém, será uma reunião tipo dos funcionários superiores, vamos dizer assim, da parte administrativa, não da produtiva, né? A gente vai tentar conversar para a gente coibir esse índice de violência, porque ele está crescendo muito. 36% de empresas nós já temos indícios de abusos sexuais e morais. Então eu acho que esse número, se a gente não fizer nenhuma atividade, se a gente não tiver nenhum combate, esse número infelizmente tende a aumentar. E as rodas de conversa. As também. Rodas de conversa, as mulheres poderão dizer o que está acontecendo, há quanto tempo isso vem acontecendo, o tipo de assédio, né? A gente tem que tentar achar onde está nascendo essa violência dentro de cada empresa, dentro de cada estabelecimento comercial, e tentar ajudas judiciais cabíveis. Tá certo, doutora está aí disponível para dar todas as informações a respeito do projeto. Exato, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é só encontrar Eliana Braga. O meu e-mail também é elianabraga@tp-gmail.com. Tem um outro projeto também em andamento, eu acho fantástico esse projeto, Semeando Cidadania, né? Que chique esse projeto aí. Eu criei esse projeto exatamente como uma sementinha de cidadania para as crianças. Eu já desenvolvi esse projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação em 9 escolas municipais, e ontem eu levei esse projeto para o Colégio Travessia também, e estou levando esse projeto para Santana da Vargem, para as escolas municipais. Já apresentei o projeto para a secretária de Educação, para o prefeito municipal de Santana da Vargem. Ele foi bem aceito, eu fui bem acolhida, e logo a gente vai estar desenvolvendo esse projeto em Santana da Vargem também, porque faz parte da nossa comarca, né? Santana da Vargem faz parte da comarca de Três Pontas. Então eu achei interessante semear aqui e semear lá também. E logo a gente vai começar a colher os frutos do nosso projeto. Só tem uma preocupação muito grande com a cidadania, né? Principalmente ela começando lá com os pequenininhos. Eu penso que a gente tem que semear agora para colher no futuro. A gente precisa educar os meninos de hoje para não ter que punir o homem de amanhã. Então a gente tem que começar pela base, né? E logo em seguida, o Semeando Cidadania, eu estou trazendo Semeando Cidadania entre mulheres. E esse projeto vai acontecer com as mães, com as mulheres mães dos alunos do Semeando Cidadania, porque nesse Semeando Cidadania é uma coisa assim mais leve, deveres, direitos, um pouco de introdução da Lei Maria da Penha, né? Alguns dispositivos mais brandos para eles, né? E o Semeando Cidadania entre mulheres, a gente vai falar de mulher para mulher. São as mães desses alunos. Inclusive a Secretaria Municipal de Educação já fechou comigo. A gente já está quase organizando o calendário para que aconteça o Semeando Cidadania entre mulheres. Bom demais, viu? Bom demais. Muito legal. Doutora, parabéns por essa iniciativa. Obrigada, Francisco. Que bom. Muito obrigada. Que existem pessoas preocupadas com essas questões, viu? Isso é minha bandeira. Há muitos anos da minha vida, o combate à violência à mulher, ela se tornou a bandeira da minha vida. Tá certo. A respeito desse assunto que a gente conversa hoje, que é violência sexista no local de trabalho, tem mais algum detalhe só queira acrescentar, doutora? Fica à vontade. Eu só quero dizer que assédio não, respeito sim. É a base de tudo. É a base de tudo, para fechar tudo. Respeito sim, assédio não.
Tá certo. Doutora, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Muito boa a nossa conversa. Estamos sempre de portas abertas aí. Eu também estou sempre à disposição para apresentar meus projetos para todo mundo, tá? Certo. E se alguém quiser me encontrar, é só me procurar no Facebook Eliana Braga, no meu Instagram também Eliana Braga. Eu estou à disposição para dar qualquer orientação, para acompanhar, para ajudar. Tá certo. À disposição sempre. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigada. Amanhã quem vai conversar conosco aqui é o Rosilda Gama, lá da PAI da PAI, né? E nós vamos trazer muitas informações importantes aí, tá? Deixe de acompanhar, não. A gente vai conversar com o pessoal da PAI de Três Pontas amanhã às 11:30 aqui no nosso Sentinela Informações, no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copersul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática e sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Amanhã, às 11:30, a gente volta. Forte abraço e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Todo mundo tá ligado aqui. 99,9 Sentinela FM. Atenção, cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações